Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. A conversa de hoje é sobre o foro privilegiado. Esse instrumento legal garante a mais de 45 mil autoridades brasileiras o direito de serem julgadas apenas por tribunais superiores. Mas uma emenda constitucional em votação no Congresso Nacional pode limitar o foro privilegiado apenas aos presidentes dos três poderes da República. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor de Direito Público da Universidade de Brasília, Marcelo Neves, e também o presidente da Comissão de Legislação Anticorrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, Antônio Rodrigo Machado. Sejam bem-vindos ao nosso programa dessa noite. Antes de começar a entrevista, vamos ver uma reportagem sobre o foro privilegiado. A Lava Jato pôs sob suspeita mais do que os envolvidos na maior operação de investigação de corrupção da história do país. Também, o Instituto do Foro Privilegiado passou a ser visto como culpado, no caso pela impunidade. Mas será que o fato de somente serem julgadas por tribunais superiores livra da justiça as autoridades? Para ajudar a responder a pergunta, a Fundação Getúlio Vargas analisou mais de 400 ações penais no Supremo Tribunal Federal. O estudo mostrou que 68% delas prescreveram ou caíram para instâncias inferiores depois que a autoridade deixou o cargo e, em consequência, perdeu o foro privilegiado. A população não vê o tratamento diferenciado com bons olhos. Uma pesquisa recente do Datafolha mostra que 70% dos eleitores querem que as autoridades sejam submetidas à justiça da mesma forma que o cidadão comum. Hoje, mais de 45 mil pessoas têm foro privilegiado em todo o país, segundo um levantamento da Associação dos Juízes Federais. No fim de abril, no entanto, o Senado Federal aprovou em primeiro turno, por 75 votos a favor e nenhum contra, uma emenda constitucional que limita o foro privilegiado aos presidentes dos três poderes da República. Para valer, a emenda precisa ser aprovada em nova votação no plenário da Casa e em mais duas na Câmara, sem sofrer modificações. Mas o foro privilegiado também vai passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal em julgamento previsto para 31 de maio. Doutor Antônio Rodrigo, o senhor que representa a Ordem dos Advogados da OAB aqui do Distrito Federal, tem lidado constantemente com essa questão de foro privilegiado. O senhor que atua na área sabe que muitas pessoas acreditam que o foro privilegiado é a salvação. Na avaliação do senhor, o que serve esse foro privilegiado? Ele é tão importante assim que vem há séculos no Brasil e em outras partes do mundo também? Yolanda, a gente enxerga a questão do foro privilegiado não como maniqueísmo. Nós percebemos que existe um debate hoje muito grande em todo o país, ao redor do tema, mas acreditamos que muitas vezes o investimento é muito forte numa determinada mudança legislativa, numa determinada mudança normativa, sem analisar a priori, de forma mais aprofundada, as consequências dessa modificação, pode não ter o resultado pretendido daqueles que se manifestam favoráveis ao fim do foro privilegiado. Então, hoje é uma carência primeiro de uma proposta que possa ter como consequência uma análise mais eficiente de todas essas ações penais. Nós temos, sim, por um lado, um número de ações muito grande no STF, no STJ, que sequer chegam a julgamento final. E julgamento final eficiente não significa condenação, significa apenas que se chegue ao resultado que seja caracterizado como justiça naquele caso. Então, nós não enxergamos como sendo uma aposta 100% garantida de que vai trazer um retorno positivo. Agora eu vou perguntar para o professor Marcelo Neves, que é um professor de Direito da Universidade de Brasília. O que vem a ser, eu comecei com o doutor Antônio, mas gostaria de saber isso, o que vem a ser foro privilegiado? O foro privilegiado é uma competência dada a determinados tribunais, são tribunais superiores ou tribunais de justiça, para julgar determinadas autoridades. Então, aquele que pratica o crime, ele, na área criminal, ele não será julgado pela competência que os demais cidadãos
a que estarão submetidos os demais cidadãos. Então, nós teremos realmente, quando temos o foro privilegiado, essa prerrogativa, ela realmente cria um impasse dentro do sistema constitucional quando se amplia imensamente. No caso brasileiro, nós sabemos que hoje dificilmente o Supremo Tribunal Federal tem condições de assumir todos esses processos. O ministro do Supremo não está preparado para isso. Ele é um despreparado em matéria de fato penal. Então, a grande dificuldade é a concentração no Supremo Tribunal Federal. Hoje não é tanto uma discussão filosófica sobre o foro privilegiado ser contra ou a favor. É que, de certa maneira, está se tornando muito difícil a atuação do Supremo Tribunal com essa inundação de casos num mundo político onde a corrupção política de caráter criminoso está muito presente. Então, esse é um impasse no momento brasileiro. Mas, sem dúvida, pode ser criticável, como também pode ser defendido, porque, evidentemente, um dos argumentos que se apresenta é a insegurança que um detentor de poder, como um presidente ou um membro do Congresso, ficaria exposto se ele pudesse, a todo momento, ter que responder a todas as ações que se apresentem contra ele em diversas partes do território. Poderia haver abuso. Mas se a gente partir do abuso, realmente não poderia discutir realmente uma transformação legislativa. Porque o Supremo também abusa demais, então, se o juiz singular... É formado por pessoas, né? Então, essa questão eu acho que não é suficiente. Mas é um debate que merece cuidado dentro de um contexto que não basta citar. O senador Randolph, que fez um parecer muito bem elaborado, ele cita muito a legislação estrangeira, apontando, por exemplo, que nos Estados Unidos não há para crime comum, há só para o crime de responsabilidade para várias autoridades, mas o crime comum não. E outras legislações onde as autoridades são uma ou duas que são tratadas pelo foro privilegiado. Ele aponta isso, mas é claro, não é suficiente essa afirmação que deu certo lá fora. Nós temos que analisar, como diz o colega Antônio, também considerando a realidade brasileira, não com maniqueísmo, eu concordo com ele. Isso não é uma questão de maniqueísmo, é observar as condições brasileiras atuais. Cabe essa transformação constitucional, porque, evidentemente, o momento é de conturbação. Se você faz uma emenda dessas pressas, vem muita desconfiança. E isso pode reduzir... Que isso foi apressada, essa emenda? Não se vem discutindo isso já há algum tempo? Não, tinha uma necessidade discussão de acabar com esse foro privilegiado? Sim, mas a aprovação foi muito rápida e aí de um dia para a noite, vários que eram contra passam a ser a favor, não houve uma discussão ampla. Claro que quem estava a favor, como o relator Randolph, ele já tem uma tradição, mas tinha dificuldade. De repente, surge uma transformação, formando-se rapidamente uma maioria. Então, aí a gente tem que observar em que medida esse tipo de formação rápida de maioria, ela tem uma consistência para levar a uma transformação que seja, vamos dizer, adequada para o nosso contexto político e jurídico, né? Então, a questão, acho que é de implementação, muito mais do que se um regime necessariamente é superior do que o outro. Eu diria, se eu fosse discutir teoricamente, se ficar lá no plano teórico, eu seria contra o foro privilegiado. Mas, evidentemente, nós temos que considerar também as condições históricas e a situação do jogo político brasileiro. Vamos conferir o que as pessoas na rua estão pensando sobre essa matéria tão importante? Os políticos não devem ter foro privilegiados, com certeza. Eles são pessoas comuns, igual a gente. A justiça é para todos. Errou, corrupção, é igual bandido, né? É preso, tem que ser preso. Não tem que ter isso, não. A partir do momento que está desviando dinheiro, está roubando. Nós vivemos num mundo de muitas dificuldades e quem está sendo prejudicado são os menores, né? E eles já têm todos os privilégios, não tem necessidade disso aí. Como a lei é para todos, tinha que ser para todos, né? Eles não têm nada de ter foro privilegiado, tem que ser igual para todo mundo. Eles têm que participar pelo mesmo processo que todos nós passamos. A justiça tem que enxergar melhor, ela é cega para quem ela quer ser. Ele tem que ser julgado como qualquer um cidadão, como todos nós somos.
Eu concordo que eles sejam julgados na justiça comum. A lei é para todos. Muitas vezes você vê o exemplo de um pai de família que hoje tem um grande desemprego, ele faz um roubo, alguma coisa nesse sentido, pega 5 anos de prisão, não passa 3 meses, ele está lá julgado. Aqueles que ele acha que tem poder, tem que pagar, tem que ser julgado fora, entendeu? Ou dentro de onde esteja. Bom, a gente está de volta com o nosso programa, depois de ouvir as pessoas criticarem esse Instituto do Foro Privilegiado. E o professor colocava para a gente a questão do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de falar com o doutor Antônio Rodrigues o seguinte. Nós temos na Constituição um artigo que diz que todos têm direitos iguais. Por que essa exceção de foro privilegiado para determinadas autoridades? Primeiro que assim, a gente acabou de ver a população falando, há uma confusão muito grande entre o foro privilegiado, o local onde a autoridade será julgada e uma possível impunidade. A gente precisa diferenciar as coisas. O fato de alguém ser julgado numa instância superior vai mudar apenas os julgadores e o procedimento como aquele processo vai ser tramitado, vai ser julgado. Mas as leis, os direitos de defesa, os direitos da acusação, elas vão ser idênticas. Se o processo penal ele vai correr na primeira instância ou no Tribunal Superior. O Supremo Tribunal Federal, conforme o professor Marcelo acabou de dizer, me causa muita estranheza uma corte responsável pelo debate constitucional no nosso país ter também atribuição penal originária. De fato, isso é algo anacrônico no nosso sistema e, de forma unânime, eu diria que todo mundo jurídico compreende que não é o Supremo Tribunal Federal uma instância que deveria ser responsável pelo julgamento de ações penais. Só que, em detrimento a essa constatação, a gente parte para uma segunda pergunta. Como vamos fazer para que esses políticos, senadores, deputados federais, sejam julgados em igualdade de condições com os demais cidadãos? E aí eu volto a perguntar, é mais fácil um senador, um deputado federal, ele exercer alguma ferramenta de pressão perante um ministro do Tribunal Superior ou perante um juiz de primeira instância? Porque a gente parte do pressuposto de que nós estamos analisando a exceção, que é a Lava Jato. Quando a gente pega o juiz responsável pela Lava Jato na Vara Federal em Curitiba, vamos perguntar aos demais juízes desse país se eles têm a quantidade de assessores, se eles têm a quantidade de estrutura ao seu dispor para fazer esse julgamento. Essa não é a realidade do judiciário brasileiro. Mas se for dada uma missão como foi dada ao doutor Sérgio Moro, certamente o Estado vai dar condições para aquele juiz trabalhe. O Poder Judiciário hoje no Brasil não tem estrutura suficiente para promover, para propiciar aos demais juízes. E essa não é uma posição minha, nem é uma posição da ordem, não. Nós fizemos um debate na OBDF, tem 2 semanas, levamos um juiz federal de uma vara criminal aqui de Brasília e o juiz federal, ele disse, a nossa realidade é uma realidade que vai propiciar ferramentas de pressão muito maiores perante a primeira instância do que junto aos tribunais superiores. Então, assim, do ponto de vista do fim do foro privilegiado, eu pergunto, um juiz de primeira instância no interior da Bahia, no interior de São Paulo, no interior de Pernambuco, ele está mais sujeito a pressões de deputados federais e de senadores do que ministros de tribunais superiores? É uma pergunta que eu coloco para a nossa reflexão. Vamos deixar que o professor fale sobre essa questão. O juiz lá é mais pressionado ou menos pressionado? Ele tem mais estrutura para enfrentar isso? E eu queria fazer uma correção, eu chamei o doutor Antônio Rodrigues, doutor Antônio Rodrigo, representante da OBDF. Mas, professor, voltando ao questionamento... Eu acho que a questão da influência, é claro, se você toma numa cidade interior, um juiz na primeira instância, ele sofrendo pressão é muito problemático e não tem a visibilidade que o Supremo tem. Mas me parece que essa desconfiança inicial sobre a pressão política não deve ser um elemento tão considerado, porque, evidentemente, o Supremo também é muito manipulado, até porque a forma de chegar ao Supremo é uma forma que você tem que beijar a mão de Sarney antigamente, de Renan. Se não beijasse, não chegava no Supremo. Então, essa estrutura do Supremo cria muita dependência política, entendeu? Então, esse tipo de situação também é problemática. Então, eu não diria que necessariamente o juiz singular teria essa dificuldade. E eu diria que o exemplo não deve ser Curitiba, porque Curitiba eu acho que está praticando também muito abuso, está havendo muito abuso
lá em Curitiba, e é um caso excepcional de prevenção excessiva, está tudo considerado em conexão, então você vai levando tudo para Curitiba. Mas, evidentemente, isso implicaria que uma vara, por exemplo, de lavagem de dinheiro lá do Recife, a outra do Piauí, ia tomar o caso do Piauí, o outro do... E eles teriam uma competência para tratar daquilo. Hoje, por exemplo, o ministro desse, ele não sabe fazer um interrogatório, talvez o que foram juízes mesmo, ele não sabe nem como é que se conduz um interrogatório. Ele tem que mandar, não, porque eles não passaram por isso, por exemplo, eu também, se me colocar lá, porque não tem a formação para aquilo. Só, talvez os que foram juízes mesmo, como a Weber Então, essa situação é você dar muita função ao Supremo e o Supremo deixa de realizar as funções que ele deveria estar realizando. É a uniformização da jurisprudência, as discussões constitucionais de alto relevo e poderia ser uma instância sucursal em questões de direito, que não tem fato. Aí sim, ele permaneceria. Poderia ter umas soluções alternativas que alguns propõem, seria uma vara, uma turma especial do STJ com especialistas em matéria criminal, ou uma ou duas. Então, o Supremo só receberia aquilo como questão de direito, então seria muito menos problemático. Mas da forma que está, também é difícil continuar, porque o Supremo não está realmente respondendo adequadamente. Até se torna uma gozação sobre isso, quando a pessoa não vai lá para a primeira instância, a pessoa está feliz. Quando fica deveria no Supremo. Estar triste, não? Deveria, porque o Supremo seria muito mais, uma instância muito mais forte, muito mais visibilidade. Você veja o caso o Lula foi para Curitiba, ex-presidente, mas o Sarney conseguiu ficar no Supremo por 3-2, entendeu? Então você vê que isso está ligado a um jogo político muito mais do que a uma decisão técnico-jurídica, entendeu? Então essa situação é muito delicada. Agora, o Supremo também está sobrecarregado de processos e cada juiz tem uma enormidade de ações para decidir. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Eu vou pedir licença aos nossos dois convidados, aos nossos telespectadores, para a gente ir a um breve intervalo comercial. E a gente volta em instantes para continuar discutindo a questão do foro privilegiado, o fim ou não fim do foro privilegiado no Brasil. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje o nosso tema é a polêmica do foro privilegiado. E a gente conversa aqui com o professor Marcelo Neves, da Universidade de Brasília, e o representante da OAB do DF, Antônio Rodrigo. O doutor Antônio vai falar para a gente sobre a questão da sobrecarga dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também a posição dele em relação ao que cabe, o que deve caber ao Supremo. Por exemplo, na ação penal relacionada ao mensalão, nós vimos o quê? Houve uma estrutura em prol do relator, do ministro Joaquim Barbosa, de juízes que foram convocados para fazer toda a instrução penal das diversas ações penais que existiram no STF. Então, nesse ponto aí, a gente fala sobre estrutura. Como eu disse anteriormente, não agrada aos olhos do mundo jurídico, da OAB também não, o estabelecimento do foro privilegiado em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores. Mas a pergunta é, qual é a alternativa a isso? É a simples levar apenas as ações penais desses crimes para as primeiras instâncias? Do ponto de vista da defesa, tem uma grande vantagem, que é o fato, alguém que está sendo acusado de um crime, se ele puder se defender em primeira instância, em segunda instância, e ainda ter os recursos especial e extraordinário para o Tribunal Superior, para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, isso é muito interessante. Isso é bom, do ponto de vista da defesa. Nos tribunais superiores, o julgamento em ação originária é uma única instância. Então, ao contrário do estado da arte hoje, se nós tivéssemos hoje, no caso da Lava Jato, para o ministro Fachin, uma estrutura de dezenas de juízes convocados apenas para fazer análise desse processo na Lava Jato, nós poderíamos ter uma eficiência em termos de tramitação muito maior. Então, assim, o simples fato dos ministros não estarem ambientados, não terem tempo para fazer a instrução processual, poderia ser resolvida com apenas mais estrutura. Quando os senadores, todos eles votam por unanimidade
Na questão do fim do foro privilegiado, eu pergunto, será que de fato isso é algo que desagrada tanto aos parlamentares ou a visão sobre os assuntos está se modificando e se percebe também que a primeira instância pode vir a ser uma via muito mais benéfica? Lembremos, em termos de composição política do tribunal, dos tribunais, os tribunais regionais, os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais também têm uma composição de natureza política, ainda que em menor número do que os tribunais superiores. No caso dos regionais, as influências políticas locais têm uma ascensão ainda mais forte. Agora, eu gostaria de saber do professor Marcelo, o Tribunal Superior é a última instância, como disse o doutor Antônio Rodrigo, é a última instância, o Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal, é a última instância. De lá para frente não tem mais recursos. Quando se perde o foro privilegiado, como a gente tem alguns casos, vou citar, já tivemos parlamentares que estavam no Supremo, renunciaram ao mandato parlamentar para serem julgados lá na primeira instância. Porque aí eles terão várias etapas e os advogados poderão entrar com recursos a instâncias superiores. Então não é mais interessante para o cidadão começar na primeira instância? A primeira instância, em geral, seria ao mesmo tempo, não é só o lado benéfico ou o lado negativo. A primeira instância implicaria um tratamento mais igualitário, como qualquer cidadão. Isso você supõe que essa primeira instância estaria habilitada para a decisão, não estaria tão submetida ou submissa às pressões políticas, menos pelo menos do que o Supremo, que seria positivo. Essa questão, acho que é um ponto que a gente tem que considerar. Agora, se você tem a primeira instância, a dupla jurisdição fica garantida, quer dizer, a dupla instância, você vai ter dupla instância, primeiro e segundo, você só vai poder ser preso na segunda. Tem um conjunto de garantias para aquele que será eventualmente condenado. Então, e também você não teria mais esse problema de se estar modificando. Sobe, depois o cara é eleito. Teve casos que a pessoa ia, como na Paraíba, né? Ele foi para o Supremo, renunciou, depois aí foi para lá, depois foi para o Supremo. Então, isso se tornou uma brincadeira no Brasil. Então, a própria clareza do foro privilegiado, que no meu entender, começou ali e devia ir até o fim, se renunciou ou não. Mas isso o juiz do Supremo, logo que a pessoa perde o mandato, volta para a primeira instância. Né? Nós então estamos com vários casos já é uma aí, interpretação até da problemática, né, do próprio foro privilegiado. Ele já tem essa falha, no caso brasileiro, também de levar a esses abusos. Então, o que me parece, na emenda, na primeira votação que houve do Senado dessa PEC, eles preveem que será, na primeira instância, fora o presidente da República, os presidentes das duas casas e o presidente do Supremo, mas que ficará... O chefe das Forças Armadas também. O chefe da Marinha, da Aeronáutica e do Exército também. Então, ficará prevento para aquela situação, aquela comarca, aquela competência, se for o tribunal do júri. Imagina o político matou alguém, o tribunal de júri daquele local do crime. Mas ali você vai ter um encaminhamento dentro daquilo que vai ter os recursos, mas você terá uma referência básica. Então, a forma, pelo menos, como o foro privilegiado está organizado, ela é muito desorganizadora do funcionamento, da forma que está atualmente. Sim. Agora, nós vamos daqui a pouquinho ouvir os senadores, mas antes eu queria deixar no ar a seguinte questão. Algumas autoridades procuram ser até nomeadas para cargos como ministros, secretário de Estado, exatamente para garantir o foro privilegiado. Nós tivemos isso no ano passado, tivemos a nível nacional e também tivemos a nível de estados, pessoas que foram nomeadas secretárias estaduais para garantir o foro privilegiado, para que tenha certas regalias no julgamento. Mas antes da gente falar sobre isso, nós ouvimos dois senadores com posições diferentes sobre o tema. Álvaro Dias, representante do Paraná pelo Partido Verde, acha que o foro privilegiado é o paraíso da impunidade. Até 2011, nós tivemos apenas 4 autoridades condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, 68% das ações prescreveram. E nós tivemos, das ações julgadas, menos de 1% de condenação.
Isso significa o quê? Que o foro privilegiado é o paraíso da impunidade. E é preciso acabar com ele exatamente para que nós possamos ter no país uma nova justiça, que é essa expectativa gerada na esteira da Operação Lava Jato. Então há uma questão de conceito, todos somos iguais perante a lei, mas também há essa questão prática que pressiona o Congresso Nacional. A maioria dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato sequer será julgada, essa maioria. Nós teremos um amargo sabor de impunidade ao final, se não acabarmos com o foro privilegiado, porque políticos sequer serão julgados. Já o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, nega haver privilégio. Para ele, o termo mais adequado é prerrogativa de foro. Esta figura jurídica não existe. Não existe foro privilegiado. Existe prerrogativa de foro por exercício de função. O que fez a Comissão de Constituição e Justiça, que eu presido? Ela votou um projeto, simplesmente extinguindo a prerrogativa de foro para todas as autoridades, para todos os agentes públicos brasileiros. Todos perdem o foro. Então nós vamos ter agora, já que se condenava tanto o foro, um ministro do Supremo sendo julgado por um juiz circular. Muita gente vai achar isso estranho, mas não era o que queriam, a extinção do foro. Bom, nós vimos aí dois senadores com posições diferentes. Professor, o senador Lobão coloca ele como presidente da CCJ, por onde passou essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, coloca o ministro do Supremo sendo julgado lá na primeira instância. Aparentemente é certo isso, professor? Veja bem, experiência do direito comparado, existe isso, quer dizer, a possibilidade de prática de crime comum. Então, praticando um crime comum, vai haver aquele tribunal, aquele juiz competente para julgar. Então, se nós considerarmos o direito comparado, não haveria problema. A questão é, no Brasil nós temos uma sociedade muito hierárquica. E essa estrutura hierárquica da sociedade, um presidente do Supremo, ele se acha realmente que está acima do bem de Deus. Do mal, então, né? Então, essa postura é muito difícil que o ministro Supremo admita que uma emenda dessa possa ser compatível com a sua superioridade pessoal e funcional. Então, isso aí é difícil, evidentemente, na concepção nossa, que nós temos uma visão muito hierarquizada. Mas eu não vejo problema se um juiz é competente para julgar uma pessoa que matou a esposa, que roubou, que furtou numa loja, está entendendo? E você vai deixar isso para o Supremo decidir se aquele ministro Supremo furtou numa loja. Tem um elemento, chega lá, não, foi uma. E pode até ter uma denunciação caluniosa e condenar quem abusou isso. Mas o juiz de primeira instância, ele vai se sentir tímido, acanhado ao ter de frente dele um ministro do Supremo Tribunal Federal, não, professor? Não, é claro que dentro dessa visão, dentro dessa nossa concepção hierárquica do social, mas o evidente que às vezes nós temos que pensar também que a gente tem que pensar em termos de sociedade democrática e não, é claro que aqui isso está presente sempre nas hierarquias estruturais e funcionais, se você observa como é tratado também na questão salarial, na questão de penduricários, tudo isso implica sempre um tratamento muito diferenciado dos membros do judiciário, então, principalmente dos superiores e Supremo. Então, a gente sempre acha que aquela pessoa sempre merece um determinado, entre aspas, privilégio. Mas isso necessariamente não é, vamos dizer, uma característica própria para caracterizar a dignidade do cargo. Entende? Pelo contrário, a dignidade do cargo supõe que isso dificilmente ocorrerá.
entendeu? Se você já está pensando que praticou, é porque a coisa já está muito cheia de desvio, né? Mas agora, professor e doutor Antônio, a lei diz que é igual para todos, né? Todos devem estar sujeitos, tem que estar sujeitos à mesma lei. Mas as autoridades, elas acham, como o professor colocou aí, elas se julgam superiores, né? Elas querem ter todas as regalias, o tratamento. Eu acredito que falta muito republicanismo ainda na nossa jovem democracia. Nós temos uma Constituição que restabeleceu o regime democrático no país ainda muito recente. E as instituições ainda estão vivenciando esse amadurecimento diante do regime democrático. Então, isso que o professor falou, eu concordo em gênero, número e grau. As autoridades públicas brasileiras, e principalmente quando se trata de poder judiciário, ainda anda com o braço dado à monarquia. Nós percebemos nos espaços do Poder Judiciário. Você vai ao Palácio de Justiça, você vai ao Palácio X, o Palácio Y. Então, dentro dessa conjuntura ainda monárquica, aristocrática, o foro privilegiado pode ter também a conotação da intocabilidade. Só que a gente precisa, como eu disse no início do nosso debate aqui, fazer a análise maniqueísta, a gente vai observar apenas a parte negativa do foro privilegiado. Mas tratar os desiguais desigualmente é também a aplicação do princípio da igualdade. E quando eu falo desiguais, não é porque um ministro do Superior Tribunal, ou um deputado federal, ou um deputado estadual, ele esteja acima dos demais cidadãos em termos de privilégios pessoais. Mas ele não pode ser encarado como um simples cidadão quando tem a responsabilidade de lidar com a representatividade de toda a sociedade. Mas aí eu pergunto, diante da Lava Jato, diante digamos assim, da explicitação de tantos acordos, de tantos conchavos políticos que resultaram no sistema político atual que nós temos, numa distância de representatividade tão grande, eu não posso julgar o cidadão que quer o fim dessa coisa que a gente chama de foro privilegiado, porque ele não quer mais privilégios. Porque o cidadão que vive com salário mínimo no nosso país, quando ele observa um deputado federal, um deputado estadual, um senador que recebe um salário enorme, além das suas verbas de gabinete também monstruosas, com a liberação de emendas, com a possibilidade de manusear tanto recurso público e diante desse cenário de alta complexidade nos esquemas de corrupção, ele fica indignado e ele quer, com base nessa raiva, nessa indignação, todo e qualquer fim de todo e qualquer benefício que venha a ser otorgado às autoridades públicas. Só que a gente, quando vai se debruçar profundamente sobre o fim de um instituto como esse, nós precisamos pensar em como esse fim vai se dar, qual será o novo modelo que vai ser implementado e quais as consequências desse novo modelo. Isso é tarefa da academia, isso é tarefa da Ordem dos Advogados do Brasil, isso é tarefa da sociedade civil organizada. Então, sim, teremos o fim do foro privilegiado. Agora, como? Como será esse fim? Quais serão as novas estruturas? Quais serão os novos elementos para análise e julgamento dos crimes desses políticos? São perguntas que ficam no ar. Nós não temos resposta ainda. O Congresso está se debruçando sobre isso, está votando, o Senado está votando, a Câmara vai votar, mas eu acho que a gente precisa estar atento, preparado para enfrentar novos problemas, porque nós teremos novos problemas. E não serão poucos. E não serão poucos. A igualdade, o princípio da igualdade não quer dizer que, por exemplo, tem salários diversos no poder público, sempre você tem tratamentos de... A igualdade não significa o presidente mora no Alvorada, ou pode morar, e a gente não pode morar. É claro que prerrogativas sempre existem. Nos Estados Unidos, o presidente ganha um salário que é 10 vezes maior do que o deputado, entendeu? E mora na Casa Branca. Então, isso é uma prerrogativa. Então, em qualquer parte do mundo, quando você tem certas funções, incumbências, você tem certas prerrogativas que correspondem a essas incumbências. Então, essa não é uma questão necessariamente do princípio da igualdade. A questão no Brasil é que se discute exatamente quanto ao julgamento que vem da tradição republicana, que você vai ser julgado pelos seus pares ou por pessoas, todos nós. Então, quando se cria as prerrogativas, sempre surge uma discussão até que ponto ela é legítima. Então, é um caso especial se essa prerrogativa ela se converte no privilégio dentro de determinadas circunstâncias. Dado o exemplo que democracias como a americana não há isso fortifica muito, se torna forte o argumento
crítico em relação a esse tipo de regulação, né? Verdade. Você me permite, rapidinho, só mais uma coisa. Lembrando que quando se trata de foro privilegiado, a gente está falando aqui muito de políticos, né? Até porque a gente vive um momento de criminalização da política, uma parte racional e outra parte irracional. Mas o foro privilegiado, ele também abarca juízes, procuradores, promotores, ministros, embargadores. Então, não é só o fim, e como disse o senador Edson Lobão, apenas para a classe política, mas outras castas dentro do Estado que tinham essa prerrogativa, mesmo sem ter uma grande justificativa de representatividade. Bom, eu vou pedir novamente licença aos nossos dois convidados e aos nossos telespectadores para a gente ir a mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando do foro privilegiado. Até já. Bom, gente, o Diálogo Brasil está de volta. Nós estamos falando sobre o foro privilegiado, um instrumento constitucional que garante a autoridades brasileiras o direito de somente serem julgadas em instância superior. Agora, eu gostaria de saber primeiro do professor. Professor, os outros países também adotam o foro privilegiado? Alguns adotam com autoridades muito específicas, como a França e a Itália. Porém, por exemplo, os Estados Unidos não adotam. O crime de responsabilidade do impeachment, é claro que várias autoridades, mas isso é um crime político e precisa, portanto, de uma solução de uma instância política também. Mas nos crimes crimes comuns, nos Estados Unidos é tudo na primeira instância, no tribunal juiz competente, na corte competente. Mas tem muita gente lá, nesses outros países que adotam o foro privilegiado, que são abrangidas por esse instrumento, ou é um número pequeno? Porque no Brasil são mais de 30 mil pessoas. Nos Estados Unidos ninguém. Né? Na França tem o presidente, o primeiro-ministro e os ministros terão um tratamento pelo Conselho Constitucional, então são poucas pessoas que ficam subordinadas a essa prerrogativa. Em Portugal também são poucos. É o presidente da República, o primeiro-ministro, é o presidente da Assembleia Nacional, que é unicameral lá. Então, é muito restrito o foro privilegiado. Que tem esse benefício. Agora, no Brasil, o problema não é nem o foro, é a quantidade de pessoas que têm direito a esse foro, né, professor? Eu não sei o número certo. Mas fala-se mais de 30 mil pessoas teriam direito a esse foro que a gente porque se você soma juízes, magistrados, procuradores, os estaduais também têm um conjunto de regulações de prefeitos, são julgados pelos tribunais. Algumas constituições estaduais dos vereadores são tratados pelo tribunal. Agora, esse foro começou na Idade Antiga, né, quando os padres tinham prerrogativa de julgar outras autoridades superiores, né? Então você tinha todos esses privilégios. E o Brasil adotou isso como ninguém. E hoje você tem uma gama muito grande de pessoas que têm direito a essa prerrogativa. Seria por aí, professor? Sim, eu acho que o número é muito grande, é muito amplo, e aí cria-se um conjunto de dificuldades para o órgão competente, que há uma concentração muito grande em órgãos que são, às vezes, não aparelhados exatamente para matérias típicas penais, porque ali, como órgão, ele vai se encarregar de considerar todo o processo. O mundo penal é um mundo de fatos que você tem que analisar com todo cuidado. E isso exige um tipo de competência especial, um tipo de experiência constante. Então, isso vai tornando, quando o número é imenso, isso torna muito difícil para aquele tribunal, aquela corte que é competente para esses casos, difícil de dar conta diante de um número imenso, né? Então, a questão prática existe. A questão prática já está presente. O outro ponto é se, e aí é que coloca o Antônio, se essa mudança vai realmente melhorar a nossa situação constitucional. Se nós vamos ter mais eficiência na condenação
desses políticos e magistrados que eventualmente tenham ou sejam acusados de crime. Se nós vamos ter um julgamento mais célere, mais adequado, mais correto do que se supõe que atualmente não há. Então essa que é a grande questão. E isso fica muito em aberto no momento, mas eu acho que a forma de aprovação de uma mudança de tanta envergadura, ela deve implicar uma discussão maior dentro do Congresso Nacional, abrindo até para audiências públicas e não tomada, de repente, de uma maneira que não estava se esperando sequer. Também discordo que fique com o Supremo isso. O Supremo faz interpretações mirabolantes, abusando o texto constitucional. Então, o ministro Barroso estava tentando inventar um caminho para reduzir. Ele dizia que só é o crime comum que tenham relações que estejam no exercício da função do cargo. Mas não tem isso na Constituição. Seria uma Constituição que desmoraliza a Constituição. Portanto, é melhor que os órgãos políticos decidam isso e decidam abertamente. Mas talvez não tenha havido uma reflexão suficiente para que essa tomada de posição fosse realmente considerar os efeitos colaterais da decisão, as implicações práticas, não para proteger ninguém, mas para o bom funcionamento da Constituição brasileira. Mas a gente tem que lembrar que essa matéria que tramita no Senado, ela vai tramitar e tem uma longa caminhada pela Câmara dos Deputados, onde o quórum lá são 308 deputados para votar, a favor ou contra, né? Então precisa de um quórum mínimo de 308 deputados para ser aprovado. Tem uma comissão técnica que vai promover audiências públicas. Então, quando essa matéria for tramitada na Câmara, muita coisa vai acontecer, muitas mudanças serão feitas. A preocupação do doutor Antônio... Poderão acontecer, né? Com certeza acontecerão. Elas não serão... O Senado tem 81 senadores para 513 deputados, então o quórum é muito diferente. Se me permite, Orlando. Claro. Primeiro falando de números, né? Primeiro que tentar identificar como vai ser a tramitação dessa proposta de emenda constitucional na Câmara é algo bastante difícil na atual conjuntura. Primeiro que a Câmara muda os seus procedimentos a cada dia a depender do interesse da votação, da matéria. Então, eu não sei se a Câmara vai ter, de fato, como pediu aqui o professor Marcelo, essa abertura para a discussão do foro privilegiado, ou vai fazer tal qual o Senado vai votar de imediato isso daí. Eu gostaria muito que nós tivéssemos um amplo debate. Mas eu acho que vai ter. Eu conheço a Câmara há 30 anos. Muito mais do que eu. Então eu sei que lá não será fácil a aprovação de uma proposta nos termos que ela veio do Senado. Dificilmente essa proposta será aprovada nos termos que ela está posta. Muitas coisas acontecerão. Certamente vocês serão convidados para participar de debates, de audiências públicas que serão promovidas na Câmara. Eu espero. Mas voltando a falar sobre números, eu vou colocar aqui 2 dados, um para cada lado, né? Subentendendo que nossa função aqui é mais suscitar o debate e a reflexão da população, das pessoas que estão nos assistindo aqui, do que de fato de demarcar um posicionamento. Por exemplo, uma pesquisa recente de um grupo de pesquisa de política criminal aqui de Brasília, coordenado pelo professor Bruno Amaral Machado, fez uma análise de todos os processos que tramitavam na Justiça Federal no ano de 2012 acerca de delitos de lavagem de dinheiro e corrupção, de uma forma mais geral, mas especificamente dos tipos penais relacionados à corrupção e lavagem de dinheiro. Se verificou o tempo de tramitação de inquérito e o resultado de ação penal. Apenas para ilustrar, um estado pequeno da federação, que tem um número de órgãos federais bastante relevante em termos proporcionais, que é o estado de Roraima. Apenas 2,7% dos inquéritos policiais relacionados a delitos de corrupção, 2,7%, resultaram em denúncia. Apenas 2,7% de todos aqueles problemas que poderiam ser analisados na condição de ilícito de corrupção foram transformados em denúncia. O que significa isso? Significa que, na primeira instância, os delitos de corrupção, mesmo com baixa complexidade pela ausência de autoridades com foro privilegiado, a eficiência do inquérito policial, da investigação policial no Brasil é questionável. Isso em primeira instância. Por outro lado,
devemos analisar ainda dentro dessa mesma perspectiva que quando se trata de políticos, a tramitação no Supremo Tribunal Federal também não enche os olhos, pelo seguinte aspecto. Quando é proposta uma ação penal, a média para análise de recebimento dessa ação penal pelo Supremo Tribunal Federal é de mais de 530 dias. Quando, na primeira instância, um juiz, para receber uma ação penal, professor Marcelo, demoraria algo em torno de uma semana, de 2 semanas. Então, eu coloquei aqui números da primeira instância para a nossa reflexão, que são números negativos para aqueles que são partidários do fim do foro privilegiado, e coloquei também números do Supremo Tribunal Federal, que vai contrariar aqueles que se manifestam em sentido favorável à manutenção do foro privilegiado. O que eu posso dizer é, nós precisamos rever a atual estrutura, precisamos. Para a advocacia, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não favorece uma boa atuação dos advogados. São poucos ministros, a capacidade de recebimento por parte dos advogados que querem defender os interesses do seu cliente é baixíssima. Há uma dificuldade em termos de estrutura, da burocracia própria mesmo do Supremo Tribunal Federal. E também dificulta na medida em que você não tem outra instância recursal, né? Quando o processo está lá no Supremo, você só tem o Supremo, né? O Tribunal Superior. Dificulta isso porque você não tem um duplo grau de jurisdição, né? No entanto, você sabe que tudo aquilo que foi julgado no Supremo Tribunal Federal vai ser definitivo. Ao contrário do que muitos pensam, Yolanda, a advocacia, ela não parte do pressuposto que a demora por si só seja algo positivo. Eu, como advogado, por exemplo, eu gostaria de entrar num caso, saber quando é que vai ter o julgamento, investir toda a minha energia para aquele julgamento, para produzir toda a prova que seja melhor, que seja mais benéfica ao meu cliente e que tenha um resultado que seja definitivo. Só que muitas vezes o processo ele fica parado nos gabinetes, na estrutura interna do Poder Judiciário e, ao fim e ao cabo, querem culpar a defesa por aquele processo demorar tanto. Então, acho que, como eu disse logo no início do nosso debate, o nosso problema de estrutura dentro do Poder Judiciário é gritante, é grave. Muito mais do que as normas, muito mais do que a estrutura legislativa definida para esse julgamento. Agora, a gente nota também que muitos casos em que há a prerrogativa do foro privilegiado caducam antes de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é em decorrência da quantidade de processos? Quantidade de processos e ausência de estrutura para isso. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem em suas mãos, na condição de relator ou na condição de julgador, seja numa turma, seja no próprio plenário, as questões jurídicas mais importantes, mais relevantes do nosso país. O professor Marcelo pode falar, inclusive, muito melhor sobre o tema, da necessidade que nós temos da liberação da carga de trabalho desses magistrados para a definição de temas constitucionais bastante relevantes. Não é isso, professor? Sim, é claro. O Supremo decide sobre questões de constitucionalidade, temas relevantes, como a questão das cotas, a questão de anencefalia, questões de relações homoafetivas, relações também da própria Petrobras, quer dizer, são temas de alta relevância que o Supremo teve que decidir, a questão indígena, de terras indígenas. Então, toda essa competência, que é uma competência que tem repercussão, em grande parte, essa competência é erga omnes. O que é erga omnes é contra todos, é para todos, não é específica para um caso. E o Supremo, nessa dimensão de tribunal constitucional, que em parte ele é, na função constitucional, ele está sendo prejudicado por esse excesso de casos de demandas referentes ao crime dos políticos, dos magistrados. Então, isso tem um efeito muito negativo no exercício daquela que deveria ser a sua função principal. Então, mesmo se não conseguirmos transformar o Supremo no Tribunal Constitucional, se isso não é possível, pelo menos reduzir essa dimensão que tem a ver com os fatos a serem analisados em matéria criminal. Então, se a gente consegue isso, seria positivo. Se uma primeira instância, jogar para a primeira instância, ou criar uma vara especial em Brasília, como alguns defendem, ou uma turma especial do STJ com a habilidade, com a competência para essa matéria, a discussão está aberta. Agora, me parece que, da forma que está, também não dá para continuar. Está entendendo? Pelo menos nesse contexto histórico atual, se mostra
muito difícil que tenhamos julgamentos de maneira adequada. O próprio mensalão que se falou aqui foi muito problemático. Aquela coisa foi feita de forma muito atécnica, sem os cuidados do direito penal, das garantias. Muitas vezes os votos eram muito fracos na sua elaboração. Os bons penalistas apontaram para falhas na elaboração, na fundamentação. Então, é claro, nós somos contra a corrupção e tem que batalhar contra a corrupção. Agora, tem que ser dentro da lei, dentro da previsão técnico-jurídica. Mas, professor, até mesmo na primeira instância, embora a gente colocou aqui que o juiz Sérgio Moro dispõe de uma estrutura muito grande, até lá se comete erros. Então, no Supremo, que tem uma estrutura para cuidar de tanta coisa, principalmente das questões constitucionais, erros são cometidos, não seria isso? Claro. Eu acho que tudo, há críticas à atuação, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, há crítica à atuação do Fachin, críticas sempre acontecerão. E quando se fala no fim do foro privilegiado, é o que a população espera, que pessoas não tenham essa regalia, que embora recebam mais os proventos, maiores proventos, mas não tem a regalia de ter um julgamento que o povo, a Dona Maria, o seu José, entende como privilegiado. Sim, mas eu acho que essa questão de o Supremo estar abarrotado com essa temática dificulta. O problema do juiz Moro é outra coisa. Ele está se excedendo, não é por incompetência técnica, porque ele quer se exceder mesmo. Ele se tomou como o Batman do Brasil. Então, evidentemente, quem se assume a posição de Batman, ele vai tender a desrespeitar muitas garantias processuais, porque ele está numa crença que ele realmente é o paladino da justiça. Quando você se avora em paladino da justiça, o erro não é incompetência. É um erro da personalidade do juiz que tem dificuldade de se limitar dentro dos parâmetros do Estado de Direito. É uma questão diferente. O que eu falo do Supremo nesses casos é mais que a própria competência fica prejudicada porque é muito material e não há o suporte técnico. É claro, o Joaquim tem um suporte técnico, mas nem todos os ministros ali têm aquele suporte técnico. Então, às vezes, não é especialista na matéria e há votos que são puramente opinativos, sem nenhuma clareza na caracterização da ocorrência, da adequação ao tipo, entendeu? Ao tipo penal. Então, é nesse sentido que eu seria mais crítico do Supremo nesse estar inundado, sobrecarregado nessa matéria das prerrogativas ou do foro privilegiado, que também tem um elemento da população estar revoltada, porque nós vemos a população no dia a dia com todas as suas dificuldades. O Supremo, na decisão, diz que o ínfimo, quer dizer, o crime que você pratica por um produto, se eu tirar um copinho aqui agora e for embora, isso aí não vai condenar um palito de fósforo. Aí chega o Supremo e diz: o palito de fósforo, se for repetido várias vezes, é um crime. É o cara lá que roubou várias vezes. É o caso do HC do Fachin, né? Professor e doutor, nós estamos chegando ao final do programa. Eu daria 15 segundos para o senhor fazer as considerações finais sobre a posição. Deve terminar o foro privilegiado ou deve continuar? Eu diria que a questão básica não é a transformação de texto constitucional no Brasil, é a aplicação da Constituição. Historicamente, nós fazemos transformações constitucionais, mas depois não aplicamos bem a Constituição. Então, para mim, o mais importante não é a emenda como texto, é o que vai ocorrer com a emenda, o que vai ser efetivo. Esse é o ponto mais importante. Doutor Antônio Rodrigo. A pergunta não é o fim ou a continuidade do foro privilegiado. A pergunta é qual o caminho que nós vamos seguir a partir de agora. Entendo e compreendo a indignação da sociedade, porque os políticos deram razão para essa indignação ser latente, ser bem explicitada, mas eu quero saber qual a estrutura que nós vamos ter para que o Poder Judiciário possa julgar de forma eficiente todos os crimes cometidos contra a administração pública. Bom, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer aos nossos dois convidados e o Diálogo Brasil termina aqui. Eu agradeço o professor de Direito Público da Universidade de Brasília, Marcelo Neves, e o presidente da Comissão de Legislação Anticorrupção da OAB do Distrito Federal, doutor Antônio Rodrigo Machado. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco de informações ao nosso telespectador sobre o foro privilegiado.